Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a professora da Faculdade Venceslau Braz, minha amiga Renata Matias. Professora Renata Matias, sempre um prazer estar com você aqui. Bem-vinda de volta ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Panorama. É um prazer estar aqui novamente. Renata, conforme nós combinemos, né, nós temos que falar do Novembro Azul, né, que é a saúde do homem, mas a saúde do homem, ela apresenta algumas variações ao longo do tempo que os próprios homens desconhecem. E as mulheres também. E aí o cara vira um saco de pancada em função de certos ciclos biológicos que o homem, pelos quais o homem passa. Gostaria que você falasse rapidamente sobre isso para depois nós chegarmos lá no último ciclo. Ok, Otávio. O Novembro Azul, ele é um mês realmente que fala a respeito da conscientização da saúde do homem, né? Ele tem como principal meta a relação do câncer de próstata, o rastreamento, né? Os exames. Mas conforme a sua fala inicial, o homem, ele passa por ciclos. E é necessário, né, que no mês de conscientização, que a gente fale a respeito desses ciclos, né? Que o homem passa. Então é importante os ouvintes aí, caso se identifiquem, saber algumas idades ou algumas faixas etárias aí, Otávio. Então aí você, homem, que está aí entre a faixa etária de 15 aos seus 25 anos, é bom que você se preocupe com a questão da atividade sexual, né, com as infecções sexualmente transmissíveis, até por conta, né, desse estímulo hormonal, né, que esse homem tem. E é neste momento também que ocorrem as questões comportamentais em relação ao uso de bebidas alcoólicas ou drogas, né? Lícitas ou ilícitas, que causam alterações comportamentais, Otávio. Desde violência, né? Nós temos uma incidência maior no público masculino de acidentes automobilísticos, de enfrentamentos realmente, né, de brigas e violência. Então, essa faixa etária, nós priorizamos, né, essas ações voltadas para uso de substâncias e até mesmo as infecções sexualmente transmissíveis. Essa faixa etária de que idade a que idade? De 15 a 25 anos, esse é o foco de preocupação da saúde. De 15 a 25 anos. Exatamente. Então, essas alterações comportamentais pelas quais o homem passa são questões hormonais. A priorização, né, tem fatores hormonais envolvidos. Sim. Mas é importante saber também que esse homem, ele está inserido num contexto sociocultural que o favorece a determinados comportamentos. Então, a saúde, ela, além do lado biológico, que é essa alteração hormonal, né, que é intrínseco do homem, né? Esse bombardeio hormonal que ele está submetido nessa faixa etária, mas é importante o estudo na saúde que envolve aspecto socioeconômico, cultural, que leva a essa preocupação nessa faixa etária desse tipo de comportamento. Tem como escapar disso? Olha, há ações, né, de prevenção, né, seja no âmbito familiar, no âmbito de saúde. Estamos aqui para alertar, né, tanto a população que está nessa faixa etária ou com as pessoas que convivem, né, com esse público aí masculino que está nessa faixa etária. Mas é importante também, Otávio, falarmos a respeito dos 25 aos 40 anos. Antes de avançarmos, nós estamos falando com vários pais e mães. Exato. Né? Que estão com filhos nessa faixa complicada. Mas também é muito fácil para o jovem nessa faixa jogar a culpa em cima do hormônio, né? O pai, que é para dar uma aliviada, porque mãe às vezes dá uma castigada e o pai às vezes dá uma abrandada, ou vice-versa, ao contrário. Fala assim, é questão de hormônio, mas também tem que haver o controle, vamos chamar assim, psicológico do jovem em cima dessa situação. Exato. E é tão importante essa sua fala,
Porque assim, o homem, ele se constrói, né? Desde a sua infância até ele chegar na adolescência. O que nós consideramos importantíssimo é o autoconceito. O que quer dizer isso, Otávio, o autoconceito? É que nessa faixa etária é importante que a pessoa já saiba quem ela é, quais os princípios e valores que, né, ela possui. E isso é uma construção. Conforme você disse, né, há como prevenir, né? E é tão importante essa fala na saúde, porque em muitas situações nós agimos no imediato, no que está agudo, mas é importante aí essa construção, né? Essa construção do ser homem, né? De princípios, valores, contexto cultural. Então, estar atento a esse público masculino desde a época, né, que ele é bebê até ele chegar aí na adolescência. E o que ajuda bastante, né, nesse contexto, principalmente psicológico, é realmente não atribuir um fator causal, né? É multi. Então, são vários fatores que interferem num comportamento, numa ação. Então, você aí pai, né? Você aí mãe, ou pessoas que convivem com essas pessoas na faixa etária, ou até a pessoa mesmo, né? Porque nós já estamos falando a respeito de autoconceito, se identificar em relação a comportamentos, em relação ao uso de substâncias, né? Porque, assim, há pessoas, lugares, né, e situações que propiciam ou não determinados comportamentos. E há a possibilidade de ajuda, né, a quem recorrer, né? Então, assim, a saúde, ela preocupa, né, com as pessoas nessa faixa etária. Então, recorrer a um profissional para auxiliar nesse momento é de suma importância. Avançando na idade. Sim. Então, estamos aí com o homem, né, na sua faixa etária entre os 25 e 40 anos. É nessa faixa etária que a saúde preocupa com esse homem nas suas questões laborais, né, que ele, em muitas situações, ele é inserido no mercado de trabalho. Então, há riscos aí, às vezes biológicos, químicos, físicos. Então, a saúde preocupa com essas questões, né, biológicas mesmo. Mas também há a questão da paternidade, né? Então, o papel do pai, né, tem modificado em relação à cultura, né? A sociedade tem visto essa mudança, né? Que outrora os pais, eles eram mais distantes, até pelo número excessivo de filhos. Enfim, não era permitido a virilidade do homem ter essa proximidade, essa intimidade, ou exercer esse papel de pai aí, né? Na sua integralidade, né? De forma integral. Então, a preocupação é bem voltada a questões laborais e a questão familiar, planejamento, como que esse homem ele está inserido aí no seu coletivo e até mesmo no seu seio familiar. Avançando na faixa. Agora é uma faixa muito importante e eu quero bastante atenção aí dos ouvintes, porque é um divisor de águas na vida do homem, né? Aos 40 anos, o homem, ele passa por uma crise, né? Ele começa aí a sua andropausa. Vamos entender sobre isso. A testosterona, ela começa a diminuir. E na hora que esse hormônio, que é, né, prioritário masculino, o homem ele começa a ficar irritado, ele começa a ter insônia, né? Ele começa também a perder o libido, né? O desejo sexual. Então há essas alterações. E é nessa faixa etária que o homem ele começa a desenvolver problemas relacionados ao humor. Então temos aí nessa faixa etária uma maioria de homens deprimidos, né? Então é importante que a gente fale sobre depressão, né, Otávio? Olha um dado que eu vou trazer para vocês aqui, que cerca de o homem, ele tem chance cerca de 5 vezes maior de cometer o suicídio nessa faixa etária comparado ao público feminino, né? Então, olha o quão importante quem está vivendo aí essa faixa etária saber a respeito, né, desse momento. E, Otávio, é neste momento, né, dessa queda hormonal que há essa perda, né, essa diminuição do libido, onde às vezes o homem ele começa a
às vezes, atribuir essa falta de desejo, às vezes, da parceira que ele já está há algum tempo, né? E aí começa-se, às vezes, uma crise familiar por conta de relacionamentos extraconjugal, porque às vezes ele pensa assim, nossa, será que eu ainda sou atrativo? E aí ele vai, né, se aventurar às vezes com pessoas com uma faixa etária diferenciada, que viveram situações diferentes. E é importante que eu fale isso, porque isso está intrinsecamente ligado com a saúde, né? Porque quando há essa desestruturação, isso impacta na sociedade, né, num núcleo menor, mas isso traz aí repercussões familiares, né? Desde aquela criança que às vezes estava naquele seio familiar que foi desarmonizado por conta dessas situações. Olha que coisa interessante. Quer dizer, o hormônio faz uma modificação ao longo do tempo geral no comportamento do homem. Sim. Avançando na faixa etária. E agora, né, que é o nosso assunto principal, né, Otávio, que é entre os 45 anos de idade, prestem atenção aí, homens, né, que é da etnia negra, né, que assim, aos 45 anos já tem que começar a se pensar na sua próstata, né? A próstata, ela é importantíssima, né? E aí, quem é da etnia negra, aos 45 anos já precisa fazer a dosagem de uma substância que se chama PSA e o exame de toque retal, né? Que é tão mistificado, que há tanto preconceito, né? Que permeia aí esse exame, né? No público aí masculino, né? Então, assim, aos 45 anos, vocês aí, homens, negros, né? Ou que são aí descendentes. Aos 50 anos... Mas vamos explicar por que tem essa diferenciação com os negros, para não pensar, porque... não, eu tenho um amigo, aliás, eu mando um abraço para ele, o Donizete, ele já tinha levantado essa bola há muitos anos para a Secretaria de Saúde, porque ele dizia, olha, a saúde do negro não é a mesma do branco. Sim. Existem algumas diferenças metabólicas e essa é uma delas, né? Exato. O negro, ele tem uma carga de testosterona muito maior. É por aí? Muito bem, Otávio. Exatamente Acertei? por aí, está no caminho certo. Então é o seguinte, a próstata, né? Ela é uma glândula que ela é sensível à ação do hormônio testosterona. E por metabolicamente, né, a níveis séricos no sangue, né, dessa etnia, né, dessa população, desse público, há um aumento de testosterona. Então, olha só, essa próstata, ela é bombardeada por um número maior aí de uma carga maior hormonal. Né? Então, há possibilidades aí de alterações, os riscos, né, são maiores nessa população. Daí, a importância de se começar a fazer os exames antes. Para prevenir. Exato. E para as pessoas que não são da etnia negra, a partir dos 50, quer dizer, 5 anos depois, né? 5 anos depois. Tem que começar a se prevenir. Agora, o que é que causa essa... Você colocou a testosterona, ela tem uma influência muito grande. Mas que outra causa pode haver na crise da próstata, na prostatite? Ou que vai culminar, às vezes, num câncer? Otávio, foi tão bem colocado, né? Porque, assim, é importante que se vá fazer o exame, porque, assim, o câncer, ele é, assim, a última hipótese, a identificação, né? O diagnóstico aí do câncer de próstata. Mas é nessa faixa etária que a próstata aumenta de tamanho, né? Que ela pode também inflamar. Então, assim, essas outras situações que envolvem a próstata também é identificado por exames que são fáceis aí, né? Que é o toque retal e também a dosagem de uma substância que é produzida ali por essa glândula. Então, Otávio, é importante saber dos riscos. Então, olha só, e não é difícil, né? Que eles são comportamentais. Então, um homem que passou a sua vida toda se alimentando mal... Quando eu falo se alimentando mal, nós já sabemos, né? Já temos a consciência daquilo que nos favorece. As pessoas, elas já estão bem conscientes em relação a isso. O difícil é tornar aquilo na prática, tornar aquilo realidade. Alimentação, uso de bebida alcoólica, né? O cigarro, ele é um carcinógeno completo.
ele pode dar câncer em qualquer lugar do corpo, em específico também a próstata, né? E há também estudos que envolvem causas traumáticas, né? Então, quando há, por exemplo, olha, anda muito de bicicleta, motociclista, né? As pessoas que trabalham muito tempo sentado, porque tem aquela região do períneo, né? E essa região do períneo que fica entre a bolsa escrotal e o ânus, quando ela é muito lesionada, ela pode levar ali a um estímulo de crescimento celular e que pode desencadear aí as células alteradas. Existe também existe fator genético nessa questão? Otávio, muito bem. O fator genético, ele está aí voltado aí para uns 10-15%, mas é muito importante. Então, você aí, homem, que teve um pai, né, ou alguém próximo que às vezes, né, teve o câncer de próstata, é importante que se ligue aí o alerta, porque você pode ter herdado genes aí que favorecem o crescimento celular alterado dessa glândula. Então tá aí, as dicas são essas. Agora cabe a cada um, né, fazer seu exame de consciência e partir para o exame médico para prevenir, porque câncer de próstata tem um índice de mortalidade alto, né, no país. Então, olha só os dados, Otávio, cerca de quase 68 mil diagnósticos por ano, né? E por ano morrem 15 mil homens, né? Por conta do câncer de próstata. Mas eu não quero deixar só com essa informação, né? Eu quero deixar a informação para que os homens procurem a saúde, porque em muitas situações é um câncer, né? Que ele é mais numa faixa etária avançada e que ele, às vezes, ele é só supervisionado, ele progride lentamente. Mas é importante ter um acompanhamento médico, né? Para que se faça o diagnóstico correto e que esse homem tenha aí a qualidade de vida. Tem cura? Tem cura, Isso tem é tratamento. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Minha querida Renata, olha, não tem como agradecer essas informações super legais. Você é uma excelente professora, sem dúvida, mas eu queria mudar de assunto rapidinho para a gente falar sobre a faculdade. Quem quiser mais informações, pode procurar a faculdade? Venceslau Braz? Sim, Otávio. Eu agradeço, né, os elogios, acolho com muito carinho e pode procurar a faculdade. Estamos disponíveis para acolher a população no telefone 36220930. Falando nisso, em acolher a população, está com o processo seletivo lá, vestibular, já com inscrições em aberto? Sim, Otávio. Então, vocês aí, né, que tenham o sonho de atuar na área da saúde, né, numa instituição aí que tem o seu valor, que carrega com ela a missão, né, de promover a saúde, o vestibular, as inscrições serão até o dia 30 de novembro. Já? Já. A prova está marcada para o dia 4 de dezembro. É uma redação, mas também há outras formas, né? Tem o Enem, enfim. Mas para maiores informações, Otávio, é importante que os interessados acessem o site da faculdade, que é o www.fwb.edu.br. fwb.edu.br. Exato. E também tem o Instagram, né? Que é @FWB Itajubá. FWB Itajubá. Exato. Pronto, FWB Itajubá. Renata, eu queria aproveitar e que você pedir para você também passar o seu Instagram, que você também é uma influencer, né? Tem dá as suas dicas, e essas dicas sobre o que nós conversamos hoje estarão lá também. Sim. E aí? Otávio, o meu Instagram é @renatamatias.enf. De enfermeira. Maravilha. Renata, olha, valeu demais, gratíssimo. Vamos voltar aqui, a gente tem que tocar nesse assunto. Esse ciclo do homem é muito importante, o ciclo da mulher também, para que os casais se entendam, né? Saibam o que está acontecendo também, né? Exato. Isso ajuda muito o relacionamento a resolver, ter soluções, resolver problemas. Renata, valeu, até breve. Até breve, Otávio, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Essa é a professora Renata Matias, da Faculdade Venceslau Braz, depois dessa brilhante aula, participando do nosso programa aqui nas ondas da
Panorama.